Hoje vamos falar sobre um assunto bastante polêmico, a redução da maioridade penal. Quem vai nos falar sobre o assunto é o Dr. Noevalde Quadros. No Momento Espírita, veremos a mensagem "Isso se chama amor". A questão da maioridade penal está novamente em foco no Congresso, com a possibilidade de aprovação da redução da maioridade de 18 para 16 anos no caso de alguns crimes. Esse assunto interessa a nós espíritas? A redução da maioridade penal resolve o problema da delinquência juvenil no Brasil? Qual o entendimento do Espiritismo sobre crianças e jovens que se mostram propensos ao mal desde cedo? É sobre este assunto que vamos conversar hoje com o Dr. Noevalde Quadros, depois do Momento Espírita. Você surgiu como suave melodia trazida pela brisa. Dilatou-se no silêncio de minha alma e fez-se moldura em meu viver. Isso se chama aventura. Há algo em você que transparece num olhar, como estrela no céu atapetado de astros, e exterioriza-se num sorriso como canção tocada na harpa dos ventos. Isso se chama ternura. Sem olhar você me percebe. Sem falar, você me diz. Sem me tocar, você me abraça. Isso se chama sensibilidade. Quando me perco em labirintos escuros, você me mostra o caminho de volta. Quando exponho meus tantos defeitos, você faz de conta que não nota. Se enlouqueço, você me devolve a razão. Isso se chama compaixão. Nos dias em que as horas passam lentas, sem graça e sem luz, nos seus braços eu encontro alento. Quando os dias alegres de verão partem e em seu lugar chega o outono cobrindo o chão com folhas secas, e o verde exuberante cede lugar ao cinza, nos seus braços encontro harmonia. Isso se chama aconchego. Quando você está longe, no espelho da saudade eu vejo refletida a certeza do reencontro. Nas noites sem estrelas, quando a escuridão envolve tudo em seu manto negro, você me aponta à carruagem da madrugada que vem despertar o dia com suas carícias de luz. Isso se chama esperança. Quando as marés dos problemas parecem tragar em suas ondas as minhas forças, em seus braços encontro reconforto. Se as amarguras pairam sobre meus dias, trazendo desgosto e dor, sua presença me traz tranquilidade. Você é um raio de sol nos dias escuros. É ave graciosa que enfeita a amplidão azul. Você é alma e é coração. É poema e é canção. É ternura e dedicação. Nada impõe, tudo compreende, tudo perdoa. Sua companhia é doce melodia, é convite a viver. E tudo isso se chama amor. Surge depois que as nuvens ilusórias da paixão se desvanecem, que a alma se mostra nua, sem enfeites, sem fantasias, sem máscaras. Enfim, o amor é esse sentimento que brota todos os dias, como a flor que explode de um botão ao mais sutil beijo do sol. Isso sim se chama amor. Isso se chama amor. A mensagem está no CD número 10.
O Momento Espírita é produzido pela Federação Espírita do Paraná. Os CDs, livros e áudio das mensagens podem ser encontrados no site momento.com.br. Agora vamos conversar com o Dr. Noevaldo Quadros, que é desembargador aposentado, palestrante espírita da cidade de Curitiba. Olá, Noeval, é uma satisfação muito grande para nós tê-lo conosco. Nós nos propusemos hoje a falar sobre a redução da maioridade penal. Esse tema interessa aos espíritas? Eu quero agradecer, Dona Ivone, a oportunidade de estar aqui e agradecer também a atenção dos telespectadores. Esse tema interessa, sim, aos espíritas. Ele é um tema do cotidiano e nós espíritas, nós precisamos ter informações e também expressar as nossas convicções a respeito de todos esses temas polêmicos, como, por exemplo, a maioridade penal, o aborto, a eutanásia, a pena de morte, as drogas, superlotação carcerária e muitos outros. A doutrina espírita nos dá elementos suficientes para refletirmos e termos as nossas convicções sobre esses temas. E nós temos a responsabilidade do tamanho do nosso conhecimento. Se nós nos omitirmos sobre esses temas, pode ser que outras pessoas, quem sabe que não tenham tantas informações, assumam o comando das ideias e daí poderá acontecer o que muitas vezes se vê por aí, o caos em toda parte, e daí não poderemos nos queixar. Então, nós temos sim responsabilidades e nesses temas nós temos muito o que aprender, né? Certo. E é um tema que requer uma compreensão, um esclarecimento, né, doutor? É verdade. Há uma proposta de mudar a Constituição Federal para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. O que o senhor nos fala sobre isso? Há uma proposta de emenda constitucional, uma PEC 171, que ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora ela aguarda a votação a qualquer momento no Senado. Ela sendo aprovada no Senado por 3/5 dos senadores, ela já passará a vigorar e ela reduzirá para 16 anos a idade penal. O que é que isso modifica? Os jovens infratores de 16 e 17 anos, quando cometem algum delito, eles daí não irão mais para as unidades de internação, que são os presídios para menores. Eles irão para as cadeias, as penitenciárias, junto com os adultos. Então nós entendemos que isto não é adequado, porque a promiscuidade, a superlotação, hoje a falta de propostas educativas, pedagógicas nos presídios só piora a situação, os torna criminosos inveterados e depois isto retorna para a sociedade na forma de mais violência. Então nós, nesse sentido, entendemos que esta proposta não é benéfica. Certo. Pesquisas mostram que a maioria da população parece favorável a essa ideia de idade penal aos 16 anos, entre outras razões, porque afirmam que nessa idade o jovem já pode votar, né? Ele já pode escolher, inclusive um dirigente de um país. Ele não estaria maduro também para responder por seus atos? Pois é. Houve uma única pesquisa na população, que foi uma pesquisa feita pelo Datafolha, que em 2015 entendeu que 87% da população era favorável à redução para 16 anos.
mas nós entendemos que a população não estava suficientemente informada e nem foi debatido com todos os segmentos da sociedade para ver os prós e contras, porque se soubesse que isso não vai reduzir a violência, que pode dar até um efeito contrário, certamente não votaria nesse sentido. O fato do jovem votar aos 16 anos é uma faculdade, não é uma obrigação para ele. E ele pode votar, mas ele não pode ser votado, porque se entende que ele não tem maturidade para exercer um cargo político. Ele também não pode se casar sem autorização dos pais. Ele também não pode dirigir. Ele também não pode abrir comércio, ele não pode prestar concurso público, porque o que se entende é que nesta fase o jovem está em formação de sua personalidade. Os jovens têm uma mente impulsiva. Nesta fase eles não têm bem desenvolvido o seu córtex cerebral, ele tem discernimento, mas ele não tem maturidade, né? Então, o que dizem os estudos científicos é que é uma fase em que o jovem está ainda aprendendo. Ele tem bastante plasticidade neural, ou seja, ele pode aprender para o bem e pode aprender para o mal. Se ele for colocado num presídio, junto lá com adultos que já estão bastante contaminados, certamente ele vai aprender para o mal. Se ele for para uma unidade de internação onde há propostas pedagógicas, reeducativas, certamente que ele pode aprender para o bem. E não é verdade que ele não pague hoje por seus crimes. O Estatuto da Criança e do Adolescente já responsabiliza aquele que comete algum ato infracional, algum crime, desde os 12 anos de idade. E já há um outro projeto de lei que pretende aumentar o tempo de internação desses jovens, que hoje é de no máximo 3 anos para até 10 anos. Então já existe essa legislação, não é? Já existe. O que passa a impressão para a sociedade que não existe é uma linguagem meio branda, doeca, que não fala presídio, fala unidade de internação, que diz que o jovem não vai preso, que ele vai apreendido e coisas assim, mas na verdade existe e essa legislação está de acordo com as normativas internacionais. Na maior parte dos países é assim, começa aos 18 a responsabilidade do adulto e aos 12 anos a responsabilidade penal juvenil, mas ele já responde. Já responde. Inclusive a aprovação da idade penal aos 16 anos implicaria em muitas outras questões, né? Perfeitamente. No número de prisões, na questão do atendimento, como o senhor colocou, quer dizer, o atendimento vai ser o mesmo que para o adulto? Exatamente. Como será? Teriam pessoas, né, apropriadas para orientar esses jovens? Exatamente. Porque simplesmente prender realmente não resolve. E hoje o nosso Código Penal, a nossa Lei de Execução Penal, lamentavelmente não tem propostas pedagógicas, reeducativas, tais quais temos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Medidas protetivas, inclusive, de escolarização, de profissionalização, de tratamento contra alcoolismo e drogadição, de um tratamento psiquiátrico que pode atingir até os pais ou responsáveis dos infratores, de esporte e lazer, de separação na unidade de internação por gravidade do ato infracional, por compleição física do infrator, não é? Então, isso nos presídios hoje superlotados nós não temos. E a reincidência mesmo prova isso. A reincidência dos adultos nos presídios é de 70%, segundo as estatísticas, enquanto que nas unidades de internação varia, mas em média de 30%. Só isso já dá um sinal de que efetivamente tirá-los das unidades de internação, onde hoje nós temos mais de 20 mil jovens cumprindo pena, como se pode dizer. E levá-los para o presídio não vai resolver a questão que se imagina da diminuição da violência. Certo.
Noival, o que Allan Kardec fala sobre as crianças e jovens que se mostram com instintos perversos, desde cedo já com propensão ao crime, à violência? Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, que desde pequena a criança já manifesta instintos bons ou maus das suas existências anteriores, né? E depois também no Livro dos Espíritos, que é o livro que está sendo homenageado este ano pelos seus 160 anos, ele diz na questão 199A, nota, né, que tem crianças e jovens que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a perfídia e até o instinto do roubo e do assassinato, né? E Kardec diz que isso é fruto da inferioridade do espírito, que o espírito está doente, e se ele está doente, ele precisa de tratamento. E quando Kardec daí pergunta aos espíritos se então na nossa sociedade atual, não é, que era lá do ano de 1850. Mas que não mudou muito. Não mudou muito. Se eram necessários mesmo leis severas, os espíritos respondem que essas leis severas, elas só vêm para remediar, punir o mal depois de feito, mas não para secar a fonte, que nós estamos trabalhando só nas consequências e não nas causas. E que é preciso trabalhar nas causas. E daí eles acrescentam, só a educação poderá reformar os homens, que aí então não precisarão mais de leis tão severas. Então os espíritos estão dizendo isso, agir nas causas, não só nas consequências. Né? E quem é para o espírita o criminoso? Pois é, diz-nos o Evangelho que não nos cabe julgar, não é? Pode ser que esse criminoso não tenha conhecido Deus como nós conhecemos, não tenha tido uma mãe como nós tivemos, não tenha sabido aproveitar as oportunidades que ele teve, não tenha feito as melhores escolhas. Não estamos aqui para julgá-lo, mas ele é um irmão doente, que ele precisa de tratamento. E o que é que nós fazemos quando nós temos um irmão doente na nossa casa? Nós vamos levá-lo para o hospital. Mas qual é o hospital que nós vamos procurar? É um hospital que está lotado, é um hospital que não tem remédios, é um hospital que não tem especialistas, é um hospital onde provavelmente ele vai sair pior do que quando entrou? Estes são os presídios, né? Lamentavelmente hoje é assim, a maior parte deles. Ou nós queremos para o nosso irmão doente hospitais menos lotados, hospitais com especialistas, hospitais que tenham propostas e que ele possa sair de lá melhorado. Assim são hoje as unidades de internação. Claro, com as devidas exceções, elas ainda precisam melhorar, mas há projetos e há um trabalho muito bom. Eu conheci pessoalmente vários presídios no Paraná e também as unidades de internação. E hoje nós temos no Brasil todo 320 unidades de internação para jovens infratores. 320. Só no Paraná nós temos 19, para que eles permaneçam mais próximos da sua raiz, da sua comunidade, da sua família, porque se eles perderem esse laço, aí certamente eles perdem freios e aí descambam para a criminalidade. Então, é nesse sentido que precisaria continuar essas unidades de internação cada vez melhores, e a lei que agora prevê a redução para 19 para 16 anos de idade, que diz que esses jovens de 16 e 17, eles serão colocados em presídios separados dos adultos. Mas nós ficamos pensando, será que isso vai acontecer realmente? Porque será que eles vão construir esses 320 presídios, vamos dizer assim, né, para substituir essas unidades de internação em todo o Brasil, na situação em que a União e os estados estão? É uma pergunta que se faz, porque até hoje, muitas das coisas previstas na Lei de Execução Penal, que já tem 33 anos,
e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem 27 anos, não foram implementadas ainda, como as casas de semiliberdade. Então, nós vemos que a redução da maioridade penal para 16 anos não vai diminuir a violência, né? E como que nós podemos contribuir para a diminuição da violência, Noivaldo? Pois é, a diminuição da violência não vai acontecer só pela mudança da lei. Não podemos imaginar que só pela ameaça de que eles agora vão para o presídio, eles vão deixar de delinquir. Porque se fosse assim, nem o adulto delinquiria, porque ele sabe que ele vai para o presídio. Esse é um pensamento simplista, né? As mudanças acontecem devagarinho, talvez só as gerações futuras é que as vejam, né? Mas nós entendemos que nós podemos contribuir para a redução da violência, não apoiando leis como estas, que não foram bem debatidas e que seguramente vão trazer um efeito contrário ao esperado pela população. Não aprovando leis como essas que, a meu ver, parecem injustas desse modo. E o caráter de uma nação se revela por suas leis. Kardec já nos diz isso na nota questão 521. Outra forma é educando nossos próprios filhos na vivência cristã para que eles se tornem homens de bem. Outra forma é também apoiando as iniciativas de apoio à população juvenil de risco, que são aqueles jovens que estão assim à beira do comportamento antissocial, jovens que estão sem trabalho, sem estudo, não é? Jovens que estão assediados pelo tráfico, em famílias desestruturadas, nessas populações mais vulneráveis. Há muitas formas de fazer isso. Uma delas, por exemplo, é participando, eu participo de uma ONG nesse sentido, do apadrinhamento afetivo de crianças que estão nas instituições de acolhimento, crianças e jovens que estão ali, para que eles tenham um olhar individualizado do padrinho sobre eles, que possa orientá-los na vida, para que eles saiam dessa população eventualmente de risco, dessa população de baixa escolaridade, de vulnerabilidade, né? E como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se nada pudermos fazer para ajudá-los a sair do lamaçal, então oremos por eles. Tem um capítulo no Evangelho que fala disso, né? Da caridade para com os criminosos. São nossos irmãos. Sua alma foi criada como a nossa. A sua alma hoje transviada precisa da nossa ajuda, né? Se nada pudermos fazer, orar por eles. E todos eles com certeza têm carência de amor, né? Carência muito grande de amor. Carência de amor. Carência de amor, que é, aliás, do que mais nós todos precisamos, né? É que muitas vezes nem a própria família dá a eles, né? A própria família, a sociedade, ninguém dá. Então eles sentem-se marginalizados, sozinhos e consequentemente revoltados. Né? Revoltados. 81% dos jovens internados no Paraná, 81% não vivem com pai e mãe. Ou vivem só com pai, ou só com mãe, ou sem ninguém, ou na rua. Então veja só, a ausência que... A gente fica imaginando o que isso significa, falta, né? do amor de uma família. Porque às vezes famílias estruturadas têm filhos com problema, com dificuldade, né? Perfeitamente. Dr. Noivaldo, nós agradecemos a sua participação. Temos certeza que as suas colocações muito contribuíram para que nós pudéssemos amadurecer a nossa opinião. Eu é que agradeço, Dona Ivone, e agradeço a todos os telespectadores a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez a todos vocês. Lembramos que este programa poderá ser revisto no site amemmaningá.com.br, bem como outros programas já exibidos. Muita paz a todos.